tivemos a nossa segunda oficina do projeto Formação Livre em Gestão Social. O tema dela era como construir, manter e dinamizar redes. Muito brevemente, o que tentamos fazer hoje com o nosso grupo de integrantes, de participantes? Tentar observar o conceito e o fenômeno prático de redes, algum conceito para analisar esse objeto que são as redes, mas fazer isso a partir da experiência concreta dos nossos participantes, do grupo que participou da oficina. O que posso dizer que emergiu hoje é que a gente passou de uma concepção muito abstrata e idealizada de redes para uma observação de dificuldades e limites concretos que as redes enfrentam, mas também a compreensão que nós precisamos realmente observar e analisar concretamente, com cuidado, as condições concretas da rede. Para sintetizar em uma só frase, eu diria que nós tentamos hoje observar as redes como elas são e tentar construir ferramentas de análise e de ação para que elas possam ser um pouquinho mais próximas aos nossos ideais, que são ideais de ação democrática, participativa e dialógica. E eu pude aproveitar dessa oficina a troca de conhecimento, né? Pessoas que já tinham vivência, pessoas que estão começando novas vivências e como elas conseguem colaborar umas com as outras, essas redes, essas conexões que foram estabelecidas umas com as outras, sabe? Se tratando de redes, eu acho que tem duas perspectivas interessantes, diversas, de constituição das redes. Algumas redes surgem justamente por deficiência de serviços ou necessidades emergentes ou demandas urgentes, como foi a questão do óleo no território, como foi a rede de apoio aos secundaristas no Brasil todo. Então, acho que essas redes surgem por uma causa circunstancial. Elas aproveitam todo o capital que os seus nós, né, já tem, que os seus componentes já têm, e atuam numa direção. Em geral, né, o que faz sentido, elas tendem a se desmanchar quando aquela causa está superada ou, enfim, perde a força. Mesmo assim, elas deixam um patrimônio que é justamente a rede de pessoas que atuam com uma mesma ideologia, né? Essas redes tendem a ser fortes no momento da crise, obviamente, atendendo a tal demanda. Mas, a meu ver, o que é mais interessante a gente problematizar, pensar e tentar desenvolver é a ideia de redes que fortaleçam as políticas públicas, que encontrem soluções para todas as demandas sociais que a gente tenha, não só por deficiências, inúmeras deficiências do Estado, mas porque o funcionamento em rede enriquece a resolução de qualquer problemática. Nós estamos falando muito além de uma questão de vínculo institucional ou de vínculo entre pessoas. Nós estamos falando de um patrimônio material que se manifesta através das conexões, das interrelações. Então, uma rede, mesmo que ela surja com uma perspectiva emergencial, para ajudar determinado território, para ajudar numa situação de desastre ambiental, essa conexão, essa rede que se forma, ela permanece enquanto patrimônio. Então, a experiência, o processo de mobilização, o anseio pela coletividade em ajudar, em trocar, é o maior patrimônio de uma rede colaborativa. Eu queria muito estar dialogando com alguns questionamentos que foram trazidos aqui, a iniciar pela fala do Wilson, que diz, resumindo, né, ele disse várias coisas, mas assim, o que mais me chama a atenção, que já foi retomado inclusive, né, essa questão de dizer, a rede funciona e se ativa por via de faltas, porque está respondendo a faltas, né? E que é uma coisa que eu acho que foi a Gisele que falou, né? De fato isso acontece muito, mas assim, eu acho que isso não é, especialmente teoricamente, mas também praticamente, não é o caso único, né? Porque de fato nós falamos muito no nosso campo de gestão social, gestão pública, quando falamos de participação, né, como um ideal,
né? Que nós imaginamos que o governo das sociedades deve ser participativo. Então, se o governo da sociedade nós almejamos que seja participativo, significa que nós almejamos que se tenham processos de coprodução do bem público. Isso significa que até se tivesse um governo bacana, né, que faz muito mais dos governos que nós estamos acostumados a conhecer, nós gostaríamos, enquanto sociedades que têm esse ideal, que não é necessariamente dito que todo mundo partilhe esse ideal, mas vamos dizer que tem uma parte da sociedade que partilhe esse ideal de ser o mais participativo possível, ou seja, que políticas públicas melhores dependem de processos mais participativos possíveis. Comentamos aqui na oficina o quanto a nossa educação ela é uma educação voltada para o silêncio. Nós somos educados, motivados e nós somos sempre levados a permanecer em silêncio. Os melhores alunos são aqueles que são mais calados, que prestam atenção, que não interagem necessariamente com a fala. E isso é uma cultura que atrapalha, inclusive, a criação de novos líderes e atrapalha a criação da gestão social, porque muitas vezes as pessoas não participam por não se sentirem à vontade para falar, porque não aprenderam a falar ao longo da vida. Foram caladas e silenciadas por tantas vezes que perderam essa capacidade de simplesmente falar o que pensam e como se sentem. Os modelos autoritários. Voltando a compartilhar com vocês o antropólogo da Mata, ele fala que nós, culturalmente, estamos muito acostumados com a figura do salvador da pátria. A gente tem muito isso. Quem vai resolver é o presidente, quem vai resolver é o vereador, não tem nada a ver com isso. Isso faz com que esse modelo que o Wilson falou, mas a associação é hierárquica, mas o cooperativismo é hierárquico. Não é hierárquico só porque a pessoa que está na liderança quer ser hierárquica. É hierárquico porque as pessoas que participam querem que seja hierárquico. Então a gente precisa também desconstruir de que só quem está na liderança quer exercer, não. Quem está sendo liderado também quer que seja hierárquico. A gente discutiu muito hoje sobre a liderança autoritária, né? E às vezes não é que seja uma liderança autoritária, é uma liderança que ela é necessária no momento e conforme a pessoa, pela iniciativa dela, né, as capacidades que ela tem. E mais importante é exercer essa liderança conforme as necessidades que surgem. É claro que a gente tem que ter flexibilidade, diálogo, mas conseguir, né, fazer com que um grupo trabalhe conjuntamente, que é o mais importante. A liderança não é fazer o que a pessoa faça, mas ela se sentir à vontade para fazer, para realizar e ter resultado junto. Nós pensamos nisso, nós dizemos, nós somos uma sociedade que não quer participar, que são todos preguiçosos, etc. Mas como é que nós poderíamos imaginar o contrário em uma sociedade onde ativamente todas as instituições, e quando eu falo de instituições, falo de família também, família, escola, outros contextos, são contextos feitos para a gente aprender a ficar calados. Mais calado, melhor. Então, como é que pode? Como é que se produz uma cultura participativa quando a gente aprende todo santo dia que mais ficar calado, melhor? Então, é contradição, entende? Só um instante. E aí, a última coisa que eu quero dizer, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Sobre o fato, esse aqui é breve, eu vou já dar a palavra breve. Sobre o fato da comunicação. Quando a gente fala de comunicação, né, a gente fala que é importante, etc. E todo mundo só se imagina falando. Essa é uma das nossas futuras oficinas, né, sobre escuta. Ou seja, como é que nós podemos aprender a comunicar entre nós a partir da escuta, que não significa que eu vou só escutar e não vou falar, mas eu vou escutar e a partir do que eu escutar eu posso falar também. É vice-versa, todo mundo. Ou seja, a função da escuta na comunicação, a função da abertura para a posição do outro na comunicação.